Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a estática patrimonial, ou seja, o balanço. Vocês já ouviram falar em balanço? Mas neste caso, não é aquele balanço de ficar balançando, mas sim ele tem o sentido de balancear, de equilibrar, como se fosse uma balança. Então, ele é considerado como estático patrimonial porque ilustra o patrimônio da empresa em uma data específica, geralmente 31/12. Então, o balanço patrimonial é uma das mais importantes demonstrações contábeis que apura a situação patrimonial e financeira da empresa. Para a sua elaboração, é importante conhecer o princípio da entidade, que diz que a contabilidade deve tratar a pessoa jurídica da empresa como distinta das pessoas físicas e ou jurídicas de seus proprietários. Ou seja, os bens, as dívidas, todo o patrimônio da empresa não pode estar misturado com os bens, dívidas, etc. dos sócios. São pessoas juridicamente distintas. Nós temos as pessoas físicas, que são os sócios, e a pessoa jurídica, que é a empresa. O bem do sócio é do sócio e o bem da empresa é da empresa. Bom, então, como eu havia falado, o balanço ele é representado por um T justamente porque se assemelha a uma balança, né? Se nós formos vermos aqui, considerar essa tarja aqui e essa linha aqui, nós vamos ter um T onde separa o balanço patrimonial em dois lados. O lado esquerdo que tem o ativo e o lado direito que tem o passivo. No ativo estão os bens e os direitos da entidade expressos em moeda, né? Ou seja, eu vou ter lá o meu bem e quanto que ele vale. Então, no lado esquerdo, formado por todos, bens e direitos. Exemplos: o dinheiro que eu tenho em caixa, o dinheiro que eu tenho depositado no banco, o imóvel da empresa, veículos e equipamentos da empresa, o meu estoque de mercadorias, aqueles títulos que eu tenho a receber, por exemplo, de clientes ou de outras pessoas, né? Aquelas mercadorias que eu vendi e o cliente ainda não me pagou, eu vou ficar ali com o nome de títulos a receber, ou clientes, ou duplicatas a receber. No lado direito, lá no passivo, nós vamos ter as obrigações a pagar da empresa, que são aquelas obrigações exigíveis, né? São exigidas. Exemplos dessas obrigações: aqueles títulos a pagar, contas a pagar, fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar e hipotecas. Mas vocês devem estar se perguntando: professor, se o que eu tenho só dá para pagar o que eu devo, então a empresa não lucra? Não é verdade. Por isso, então, que nós vamos ter um outro grupo junto com o lado do passivo para equilibrar essa balança, certo? Eu vou demonstrar para vocês aqui um outro slide para ficar mais claro. Então, observe que nós temos aqui o ativo e o passivo. Se o ativo for maior que o passivo, ele vai pesar mais no lado, então não vai ter o meu equilíbrio. Agora, se o passivo pesar mais que o ativo, né, ele vai baixar e não vai ter o mesmo equilíbrio também. O que eu vou fazer para equilibrar isso? Eu vou colocar um pezinho do lado que está desequilibrado. Por exemplo, então vou pegar aqui, meu ativo é maior que o meu passivo, então ele está mais pesado. Então eu tenho que colocar mais umas moedinhas aqui do lado passivo, que vai compor um outro grupo. Qual é esse grupo, então? Esse grupo é o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido, ele não é passivo, mas ele está junto com o lado do passivo para poder promover o equilíbrio na balança, certo? Voltando para os slides.
Então, o patrimônio líquido é a diferença entre o valor do ativo e do passivo de uma entidade em um determinado momento. Como que ficaria essa representação? Então, o balanço patrimonial estaria dividido no ativo e no passivo, ativo do lado esquerdo, passivo do lado direito. O meu ativo, por exemplo, eu teria bens no valor de R$4.000, direitos no valor de R$6.000, dando um total de R$10.000. No lado direito, eu teria as obrigações no valor de 5.300 e para promover o equilíbrio, né, ou seja, eu tenho que ter a mesma quantidade que eu tenho aqui no ativo, eu tenho que ter aqui no passivo. Então, eu teria que adicionar o patrimônio líquido pela diferença entre ativo e passivo. Então, 10.000 menos 5.300 vai dar os 4.700, que é o que falta para alcançar esses 10.000. O que é esse patrimônio líquido? Ele pode vir daquele investimento inicial realizado pelos sócios ou dos lucros da empresa, então. Certo? Vamos ver se eu tenho mais algumas imagens para ilustrar para vocês. Olha só. Então, por exemplo, eu tenho o meu ativo, onde estão os meus bens e direitos, e vou ter o meu passivo com as minhas obrigações com terceiros. E o meu patrimônio líquido, que não deixa de ser aquelas minhas obrigações com sócios. Por quê? Se aqui está o meu lucro e eu vou distribuir o lucro para os sócios, a empresa tem uma obrigação em distribuir esse lucro para os sócios. Se eu tenho aqui aquele investimento inicial que o sócio fez, né, para a empresa, em algum momento esse sócio, quando se retirar da empresa, vai retirar esse investimento inicial. Então, é também uma obrigação que eu tenho com os sócios, certo? Bom, no próximo vídeo, então, nós daremos continuidade com a equação fundamental do patrimônio. Até breve, então.